Lucas 24, nós vamos ler dos versos 44 a 48. Lucas 24, 44 a 48. Diz-nos assim a palavra de Deus: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, quer dizer, em toda a escritura. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero pensar com vocês hoje, que o tema igreja não pode calar, quer dizer, a igreja não pode ficar em silêncio. A igreja tem uma mensagem muito clara. Deus tem um plano para esse mundo, Deus tem uma agenda para esse mundo, e ainda que hoje, seja assim, dentro da nossa brasilidade, dentro da nossa nacionalidade, esse espírito nacional que habita cada um de nós, há um clima de ansiedade no ar. Isso porque todos nós sabemos que existe uma luta renhida, não só entre nós, mas também no mundo espiritual. De fato, é uma luta do bem contra o mal. Uma pessoa veio conversar comigo, mais intimamente com relação a essas eleições, e ele me perguntou o que eu estava achando que muitos pastores e crentes estão passando para o lado de lá e declarando voto para o lado de lá. Eu disse: eu acho no mínimo estranho essas pessoas se denominarem crentes, numa vez que você pega o candidato de lá e o cara vai pegar a bênção num terreiro de macumba, abre a boca explicitamente para dizer que tem conversado com demônios, que tem sido abençoado e guiados por demônios. Eu acho no mínimo estranho que essas pessoas acabem votando e defendendo uma linha ideológica como essa. Mas há um clima de ansiedade no ar. Eu confesso particularmente que creio na vitória no primeiro turno, mas que estou preparado para enfrentar toda e qualquer situação. Como eu lhes disse, a igreja ela não pode ficar em silêncio, e nós temos uma agenda assim muito bem definida. Quando nós olhamos para a Bíblia nos apresenta um Deus criador. Esse mundo tem um ser que o criou, esse mundo tem um dono. Jair, boa noite, prazer em rever. Esse mundo ele tem um dono, pertence ao Senhor. O Salmo 24 nos diz isso: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e tudo que nele há pertence ao Senhor. E esse Deus Criador, ele colocou como coroa da sua criação o homem, e esse homem vivendo em família. Começa no Éden, a ideia de um Deus Criador, aquele que cria uma família. Essa família ela tem uma característica que ela não pode ser perdida, que é a característica hétero. Um homem, uma mulher, macho, fêmea, com seus filhos. Se nós olharmos também, a Bíblia também nos manda nós honrarmos a pátria, ainda que não sejamos deste mundo, mas mesmo assim a Bíblia nos manda honrar a pátria onde nascemos. Se você tem alguma dúvida disso, observem onde Jesus nasce, e que ele falou abertamente que primeiramente ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, sua pátria. Observem que ainda que pregamos que Deus seja soberano, que Deus conduz todas as coisas, que Deus tem um plano pré-determinado, predestinado, entretanto ele não tira a liberdade do ser humano. Deus é tão poderoso que os seres humanos cumprem livremente os seus decretos, as suas determinações. Deus não interfere na nossa liberdade, mas mesmo dentro dessa nossa liberdade nós acabamos por realizar a vontade de Deus. E claro, a nossa vontade não vai concorrer contra dele, já que uma vez o profeta Isaías diz que Deus faria toda a sua vontade. Também é claro nas Escrituras que esse mundo está debaixo de condenação.
e que a igreja ela tem uma proposta para esse mundo, ela tem uma palavra para ser pregada acerca do Cristo, que é aquele que expia pecados, é aquele que veio trazer perdão para todos nós. E a palavra expiação tem como base no seu significado reconciliação, ou seja, Cristo vem para reconciliar seres humanos com Deus. Agora, o que é interessante, ele não vem para reconciliar todas as pessoas, ele vem para reconciliar um grupo que nós vimos no domingo passado, foi escolhido por ele antes dos tempos eternos, e é Deus quem escolhe nele, e há uma promessa de eleição, e como vimos no domingo passado, essa promessa Deus não fez a homens, Deus fez ao próprio Senhor Jesus Cristo. E por que a igreja tem essa agenda? Por que a igreja tem essa mensagem de um Cristo, Messias, mediador? Porque o mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno, e se você duvida que o mundo jaz no maligno, é só você olhar ao final dessas eleições a quantidade de votos que o inimigo vai ter. Você vai chegar à conclusão de que verdadeiramente esse mundo jaz no maligno. Seres humanos sabem da índole, do caráter desse sujeito, mas mesmo assim querem ele como uma espécie de governante de ídolo mor desse país. Agora, quando nós olhamos mais intimamente para as Escrituras, e a nossa palavra como igreja é mostrar Cristo como solução, como mediador, como redentor, capítulo 21 de Mateus vai nos mostrar Jesus entrando em Jerusalém montado em um jumentinho. E quando ele faz isso, ele torna público a sua messianidade, o seu projeto de vir a esse mundo. Ele vem a esse mundo cumprindo uma profecia que está em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, que diz que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Interessante que essa profecia aparece 520 anos antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os seres humanos deveriam atentar para isso, né? A palavra de Deus trazendo essa prova e o cumprimento dessa promessa. Então Jesus entrou em Jerusalém 4 dias antes da Páscoa, estabelecendo um paralelo entre ele e o cordeiro que seria morto no templo. Para quem não sabe, no período da Páscoa, os sacerdotes iam a Belém, preste atenção, e eles traziam os cordeiros que seriam examinados, e um deles seria sacrificado na Páscoa. E quando Cristo entra em Jerusalém, ele estabelece um paralelo. Enquanto o cordeiro seria morto no templo, ele estaria em observação durante 4 dias. Observem que quando Jesus traça esse paralelo, Jesus fica em Jerusalém 4 dias, sendo analisado pelos escribas, pelos fariseus, por Herodes e por fim, por Pilatos. Então Jesus entrou em Jerusalém, mas o seu alvo era a cruz. Jesus estava olhando para a cruz, seu pensamento era a cruz, o projeto final era a cruz. E quando nós olhamos, o último a dar a palavra final é Pilatos. Agora, muita gente não sabe, às vezes eu fico observando, né, certos pregadores, quando dizem que o Pilatos lavou as mãos numa omissão covarde, né, e tentou ali, vamos dizer assim, isentar Pilatos de alguma coisa, de que ele não foi corajoso para soltar Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, guarde, tá? Barrabás não poderia ser solto da maneira como nós gostaríamos que fosse. Na realidade, Jesus é quem deveria de fato ser condenado, e Barrabás é quem deveria ter sido solto como foi. Em determinadas situações nós achamos, não, Jesus foi condenado injustamente. Irmãos, Atos capítulo 2, ele foi entregue segundo o determinado desígnio e decreto de Deus, é desejo de Deus. Então, aquilo que acontece, claro, como eu disse para vocês que há um clima de ansiedade no ar, nós esperamos vencer, mas é Deus quem estabelece os reis, é Deus quem muda os tempos, as estações. Em nenhum momento foi dito que Jesus foi morto assim por um descuido do Senhor. Não, Deus tem um projeto.
Então, quando Pilatos lavou as mãos, ele não estava fazendo nada mais, nada menos do que o sumo sacerdote fazia no templo quando ele ia sacrificar o animal. Como é que nós sabemos disso? Por causa da tradição rabínica judaica. São os rabinos que nos ensinam isso. Como é que nós sabemos o formato das mesas, o formato do pão, como era realmente tudo realizado? Por causa da tradição rabínica. E a tradição rabínica diz que o sacerdote ficava ali observando o cordeiro, e quando o cordeiro era atestado como perfeito, pronto para o sacrifício, o sacerdote decretava isso, o sumo sacerdote decretava isso, lavando as suas mãos. Pilatos não sabia o que ele estava fazendo, toda certeza. Ele tem toda a liberdade de seguir até o conselho da sua esposa: olha, não se meta com esse homem não é quem você pensa que ele é. Pilatos olha e diz assim: realmente eu não vejo culpa nesse homem, então eu vou lavar minhas mãos aqui, e a responsabilidade é de vocês. E algumas pessoas mais desinformadas acreditam nessa história. Não, querido, a tradição rabínica diz que o sumo sacerdote, o líder ali, lavava as mãos diante do cordeiro, e aquele cordeiro estava apto para o sacrifício. Quando Pilatos lava suas mãos diante de Jesus, ele está dizendo: Jesus está apto e pronto para o sacrifício, depois de observado nenhum mal ele fez, nenhum pecado foi encontrado na sua vida. Então Pilatos lava suas mãos, declara que Jesus não tem pecado nenhum, que Jesus está pronto, Jesus está santo para o sacrifício. E aí ele manda colocar uma placa para Jesus levar essa placa até o Gólgota. E essa placa dizia: Yeshua Hanatzaret Melech Yehudim, que quer dizer, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E Pilatos, sem saber, então, ele estava seguindo de fato aquilo que Deus decretou, e ele não imagina que quando ele manda escrever essa placa para Jesus carregar, e é essa placa que Simão Cirineu acaba levando para casa, identificando para os seus filhos que Simão Cirineu havia tido um encontro com Jesus. E aí você vai pegar o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 16, quando ele cita os filhos, principalmente o filho mais velho de Simão Cirineu, Rufo. Então, quando Simão Cirineu, que vem para assistir o corbão, o sacrifício do cordeiro, ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho. Então ele chega em casa, ele conta, e como é que Rufo identifica que é Jesus o Messias? Por causa da placa que estava escrito. Então Pilatos, sem saber, estava afirmando que quando ele mandou colocar lá que Jesus era o rei dos judeus, quando a gente translitera isso para o hebraico e você coloca o valor de cada letra, para quem não sabe, o hebraico não tem números como nós, são as letras que determinavam os números. Então, quando Pilatos manda colocar a placa lá, e aí a gente faz um acróstico, sabe o que é um acróstico? Esse acróstico, ele vai dar o tetagrama do nome de Deus: Jesus Nazareno, rei dos judeus. É o tetagrama do nome de Deus, que alguns dizem que é Yahvé, irmão, não tem tradução, vamos dizer assim, transliterada para isso. Então Pilatos disse que Jesus era o rei, que nele não havia pecado. Jesus foi preso por vários motivos. Eu já vi tantas pessoas dando motivos, que foi inveja, foi perseguição. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi preso e condenado porque ele não só violou o sábado, está em João 5, a partir do verso 18, ele não só violou o sábado, quebrou o sábado, como também se dizia ser rei dos judeus, ser Deus e igual a Deus. Então, essas são as principais razões. Então, Pilatos, para tentar tirar a culpa de si mesmo, ele pega uma tradição, que era da Páscoa, e aí ele coloca para o povo. O povo ia ter que libertar alguém, e aí Jesus está entre Pilatos e Barrabás,
Pilato poderia dar um decreto, não deu. Então ele coloca Barrabás para enfrentar Jesus. Agora, irmãos, humanamente falando, eu não creio, eu não tenho dúvida, e creio piamente, que o Pilatos achava que Jesus seria liberto. Por quê? Porque ele pega o pior sujeito que tem. Então, quando entra o Barrabás, nós vamos ver que esse cara ele era um amotinado político que lutava para libertar Israel do Império Romano, uma espécie de revolucionário. Durante o tumulto, né, o ex-catraieiro, para quem não sabe, Barrabás era catraieiro, tá? Ele lutava contra o Império Romano e acabou matando um homem. E Barrabás ele é citado nos 4 evangelhos, ou seja, quando a gente pega o nome dele, né, palavra Abba, né, pai, lembra? Então, a Abbas significa filho do pai, né? Ele herda esse nome de seu pai, e assim como Bartimeu significa filho de Timeu. Talvez você já tenha ouvido um nome por aí de Jesus Barrabás, já viram? E às vezes as pessoas acabam ligando isso a Barrabás, mas essa é uma ideia que vem de uma versão siríaca de aproximadamente 200 anos depois de Cristo. Isso não tem nos textos originais, não há nos textos originais. A Bíblia não identifica Barrabás como tendo essa expressão Yoshua, né, ou Josué na nossa língua. Lógico que se não consta nos originais, para nós não tem validade nenhuma. A narrativa bíblica vai mais longe para nos mostrar que esse homem nada tinha de inocente. Ele era um homem extremamente perigoso, e a morte de cruz era uma sentença pesada, que não era aplicado para qualquer crime. Barrabás, além de ofender o Império Romano, se levantar contra o Império Romano, ainda como assassino, eu não tenho dúvida que ele tenha matado algum homem romano, que aumentava ainda mais a sua pena, que o transformava num ser humano ainda mais desprezível, e a ponto de receber essa condenação. Uma das coisas que deve chamar a atenção em detalhe é que Barrabás não pediu para Jesus morrer em seu lugar. Lembra? Barrabás não pediu isso. Mas existe um filme por aí que diz que Barrabás pede, clama por Jesus, né? Eu acho que o cineasta acaba confundindo Barrabás com o ladrão lá, né? O ladrão da direita, presta atenção, o ladrão da direita, ou da esquerda. O ladrão da esquerda foi para o saco, tá? Então, o madeiro, ele foi preparado para Barrabás, e aí Barrabás deixa que Jesus carregue o madeiro, e por isso que Jesus teve que fazer um esforço maior ainda para carregar aquela cruz. A cruz era geralmente preparada para o tamanho, né, da pessoa, dentro dos parâmetros do peso e tamanho daquela pessoa. Então Barrabás era muito maior e muito mais forte que Jesus, o que Jesus teve que fazer um esforço ainda muito maior. A multidão que grita, né, crucifica, e tem gente que pensa que é a mesma multidão que estava lá gritando. Eu já vi pregadores dizendo, né, que a mesma multidão que grita Hosana, Hosana, é a mesma que vai lá e grita crucifica. Não, querido. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver que além dos discípulos que ficaram, havia um grupo de aproximadamente 120 discípulos. De onde vêm esses 120 discípulos? Foram essas pessoas que gritaram Hosana, Hosana ao filho de Davi. Então, mas a multidão que gritou crucifica, crucifica, foi manipulada pelos sacerdotes religiosos, que acabaram fazendo com que o povo escolhesse a Barrabás, que para a maioria das pessoas que não entendem, né, como as coisas funcionam, pensam que tudo estava acontecendo ali fora da vontade de Deus. Tem gente que pensa que Deus ali sofreu uma derrota, que Jesus foi derrotado. Na realidade, no momento da entrega da sua vida, no momento que ele morre, que ele vence a morte, que ele vence os seus inimigos, né? E para os verdadeiros cristãos, libertar Jesus seria
a maior tragédia da nossa história. E eu lhes digo por quê. Porque, e para a maioria dos cristãos verdadeiros, libertar Jesus seria a maior tragédia da nossa história. Porque as pessoas precisam abandonar esse sentimentalismo barato que habita a nossa religiosidade. Observem que quando chega no período da Páscoa, a chamada Semana Santa, tem gente que chora vendo aqueles filmes, se emociona, ainda tem gente que não come carne, ainda tem gente que não vende, que não compra, tem aquele povo lá, assim, nos lugares mais distantes, que ficam reclusos. Uma vez eu fui jogar o futebol na sexta-feira e me disseram que eu ia chutar a cabeça de Cristo, e não era para fazer isso, que era pecado, Agora, para nós entendermos o que há por trás dessa história, nós precisamos da ajuda da língua hebraica. A resposta está no significado da palavra Barrabás. Na língua hebraica, eu já disse para vocês que é Bar-Aba, que significa filho do pai. Agora, irmãos, quem é o pai da humanidade? Lembra? Quem é assim conhecido como o pai da humanidade? De onde viemos? Quem é o cabeça da raça? Não é Adão? Então, diante de Pilatos estavam dois filhos. Estava o filho do pai, Barrabás, filho de Adão, e estava Jesus, o filho do Deus vivo. É a cultura judaica, o significado das palavras em hebraico que vai nos levar a esse conceito. E o que nós temos diante de Pilatos é a clara representação entre o céu e o inferno, entre o santo e o profano, o que não é muito diferente do que estamos vivendo hoje. O bandido Barrabás é filho do pai que derrubou e condenou toda a humanidade, que levou a humanidade a viver debaixo de condenação. Barrabás aqui é filho de Adão, caído, morto, pecador, merecedor da morte, da qual todos nós viemos como herança, enquanto Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, reservado para o sacrifício. Barrabás não estava ali para morrer, ele estava ali representando a humanidade, cada ser humano corrompido, perdido, que veio de Adão, espiritualmente morto, sem saber o que realmente estava acontecendo. Até aquele momento não havia filhos de Deus. A partir da troca na cruz, vai Jesus e tira Barrabás, é que começa a fazer sentido essa palavra de filhos de Deus. Você não vai encontrar essa expressão no Antigo Testamento. A troca teria que ser necessária. Barrabás, o representante dos pecadores, ele foi libertado para que o Filho de Deus morresse em lugar dos escolhidos. Barrabás não poderia realizar aquilo que Cristo realizou. Isso é que nós precisamos entender. Então Jesus veio a esse mundo para morrer. Ele veio com a missão expressa de morrer, porque sem derramamento de sangue de um mediador inocente não há remissão de pecados. Então Barrabás não teria a menor condição espiritual de fazer tal coisa. Jesus veio reconciliar os eleitos com Deus, não veio reconciliar toda a humanidade. Um dia me perguntaram: você acha que Deus realmente quis condenar a grande maioria da humanidade? Eu falei: não tenho dúvida nenhuma, porque se Deus não quisesse condenar esses seres humanos, a primeira coisa que ele deveria ter feito era não decretar que o comer do fruto resultasse em morte espiritual. Ele poderia deixar livre, mas não, no dia que dele comer, certamente o quê? Morrerás. É plano dele, é decreto dele. Uma segunda coisa, por que ele não impediu Adão de comer? Poderia ter impedido. E o que me chama mais atenção ainda, por que Satanás está lá no Éden? O que Satanás está fazendo lá no Éden? Qual é o versículo da Bíblia que vocês encontram que Deus falou para Adão: Adão, toma cuidado, não confia muito nessa tua mulher aí não, porque tem um Satanás aí que vai tentar ela. Estou te avisando. Por que Deus não avisou? Por que Deus não falou? Irmãos, tem um projeto, tem um plano aí. Nós não precisamos ser inocentes
a ponto de crer nessa mensagenzinha popular, sentimentaloide que habita o nosso mundo. Então ele veio para dar a sua vida em favor dos seus amigos, como diz o Evangelho de João. Veio para reconciliar, veio para lavá-los, limpá-los na cruz do Calvário. Jesus encarnou, assumiu um corpo igual ao nosso para morrer por nós. Em Mateus 26 diz que ele morreu em favor de muitos. Hebreus 9 diz que ele morreu em favor de muitos. Paulo diz que foi em favor da igreja. Então Jesus levou sobre os seus ombros muito mais que uma peça de madeira. Jesus levou sobre os seus ombros todos os pecados dos eleitos, dos escolhidos por Deus. Ele levou sobre si as nossas ofensas, todos os nossos pecados. Os nossos pecados foram punidos na sua carne, cobertos e lavados pelo seu sangue. Por isso que nós podemos cantar: o sangue de Jesus me lavou, ou me lavou, alegre cantarei louvores ao meu rei. Por isso hoje podemos cantar, né? Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Hoje pela manhã eu estava conversando com meu amigo Samuel, que ainda está aqui em Manaus, chegamos à conclusão que as pessoas, sabe, é muito distante de entender determinadas coisas. A igreja vive nessa ilusão de não querer sofrer. Aí ele diz: não, mas eu não sei por que as pessoas acreditam muito em prosperidade. As pessoas acham que se votando lá no inimigo lá não vai acontecer conosco. Eu falei: sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja desde cedo foi ensinado que a salvação é de graça, e ela não é de graça. Em nenhum momento as escrituras vai dizer para você que a salvação é de graça. As escrituras dizem que a salvação é pela graça, não é de graça. Tanto é que tem um preço a ser pago, e Cristo paga esse preço, e você tem um preço para pagar para Cristo. Quem lembra do sermão que eu preguei aqui sobre a questão do resgate, é só você dar uma pesquisada lá, né? Você sabe onde, vai lá, visita o canal lá que está lá, né? A questão do resgate, como fomos comprados, aquilo que devemos. Então, queridos, nossos pecados foram perdoados. E aí o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo vai dizer para nós que tem um preço valoroso. Não foi nem por ouro nem por prata, foi o sangue vertido na cruz do Calvário. Cristo veio a este mundo para que o nosso pecado fosse castigado na sua carne. Se Barrabás tivesse morrido, nós jamais poderíamos estar salvos e poder cantar essa nossa liberdade. Lembre-se do que nós cantamos: foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Barrabás. Já pensou? Os seus pecados castigados em Barrabás? Coitado de nós. Então Barrabás teria que ser solto realmente, ele teria que ser livre. Quem deveria estar lá era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só assim os nossos pecados foram castigados nele, o Santo de Deus. Aí nós podemos continuar cantando: foi ali pela fé que meus olhos abri. Preste atenção, não foi você que abriu os seus olhos, foi Deus que abriu os seus olhos. O texto de Lucas diz que Jesus abriu o entendimento dos apóstolos para que eles compreendessem as escrituras, aquilo que estaria sendo apresentado diante deles. Então tivemos os nossos olhos abertos, tivemos o nosso entendimento aberto e esclarecido, e assim podemos ter certeza da nossa salvação e certeza do nosso perdão. Como é que termina essa história? A de Jesus você conhece, né? E bem como a de Barrabás, tá? Mas e a nossa? Nós temos que pensar nisso como seres humanos. E aí você lembra do que foi estabelecido aqui? A igreja tem uma agenda, a igreja tem uma mensagem a ser exposta, a igreja tem um Cristo a qual ela segue, a igreja tem que pregar esse evangelho. Na nossa conversa de hoje pela manhã, às vezes a gente acha que só os pastores e os grandes líderes é que têm a responsabilidade de falar das grandezas de Deus. Não, querido. Nós fomos escolhidos para falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Eu sei que evangelismo é um dom, eu sei que fazer missões não é para qualquer um, mas a igreja, os filhos de Deus, os crentes nascidos de novo, eles têm que ter a capacidade de falar das virtudes de Cristo, quem Ele é, o que Ele veio fazer nesse mundo, aquilo que fomos agraciados com o perdão dos nossos pecados, a morte na cruz do Calvário. A humanidade está caminhando para um fim, e como eu lhes disse, eu estou preparado até para a derrota. Por quê? Porque eu sei que o período em que vai anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo é um período difícil, é um período de tribulação. Eu espero que não seja agora, eu vejo que ainda tem muita coisa para acontecer, mas pode ser que já estejamos entrando nesse clima, nesse estado de dificuldade. Como igreja nós temos que estar preparados, e aí quando a igreja é perseguida, quando ela começa a enfrentar dificuldades, é que nós começamos a entender quem são os verdadeiros cristãos, aqueles que estão dispostos mesmo a dar de si, a consagrar-se a cada dia, a entregar-se pelo Senhor, a fazer por Ele o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Tenho dito a vocês, foi na cruz que Cristo provou o seu amor para conosco, é na igreja que nós provamos o amor que temos para com Ele. Não pense que essa turma que fica em casa, essa turma que serve a Cristo pela internet, não pense que eles têm qualquer grau parentesco com Deus. São pessoas que vivem um cristianismo de ficção, distanciados de Deus, como estava o apóstolo Pedro. Cristianismo é envolvimento. Como é que em casa, servindo pela internet, nós vamos nos sujeitar uns aos outros, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso só é possível vivendo em corpo, isso só é possível dentro de um templo, isso só é possível dentro de uma situação como igreja, da qual nós temos um cabeça, da qual temos a consciência da nossa missão e da nossa responsabilidade. Se hoje perguntarem para você por que Jesus teve que morrer na cruz, porque só Ele poderia realizar esse ato de redenção. Só Ele, depois de ter sido examinado, foi identificado como sem pecado por todos aqueles que o examinaram. Barrabás não teria a menor condição de ter morrido em nosso lugar. Por isso que Barrabás é retirado e Cristo, o Cordeiro de Deus Santo e Inocente, foi crucificado em nosso lugar. Que Deus nos abençoe.